Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso vocês gostem do nosso conteúdo. Determine o número de mols em 412 gramas de brometo de sódio é a questão que a gente vai resolver agora. Bom, para a gente calcular o número de mols, a gente pode fazer isso utilizando regra de 3 ou pela fórmula do número de mols. Na videoaula de hoje, a gente vai resolver das duas formas. Vamos utilizar a fórmula e a regra de 3, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro pela fórmula. Se você não gosta de fórmula, pode dar uma puladinha no vídeo e vai para a regra de 3 para você tentar entender. Mas eu aconselho a aprender das duas maneiras. A principal, que é a melhor forma, é regra de 3, não é fórmula. Embora muita gente diga assim, poxa professor, não entendo regra de 3, eu prefiro decorar a fórmula e depois esquecer. Então tá bom, mas a fórmula, a regra de 3 é melhor porque você depois não esquece mais. Depois que aprende mesmo, não tem como esquecer. Fórmula com o passar do tempo sem usar é mais fácil de você acabar esquecendo, tá? Eu vou colocar aqui uma breve legenda do que a gente vai fazer. Isso daqui, o N é o número de mols que a gente tem. Ele é medido na unidade de mol. Nós temos o M, que é a massa é medida na unidade de gramas. E nós temos aqui o Mzão, né? O M maiúsculo, que é a chamada massa molar, que é a massa que a gente tem a cada 1 mol de determinada molécula, determinada substância, medida na unidade de gramas por mol. Bom, como que funciona esse cálculo do número de mols, né? A primeira coisa que você precisa calcular é a massa molar. É a primeira coisa, tá? Então, você vai calcular a massa molar, porque a questão não passou essa massa molar para a gente, ó. A massa, ela passou que a molécula que você tem, a massa molar medida em gramas por mol, ela passou que a molécula que a gente tem é o NaBr. Ou seja, nós temos o Na, que é o sódio, e o Br, que é o bromo. Nós temos dois elementos químicos diferentes dentro dessa molécula. Um átomo de cada um deles dentro da molécula, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma tabela periódica, vou abrir aqui pra gente, e vamos procurar o bromo e o sódio. Tá aqui, ó, o sódio. Cadê o bromo? Lá do outro lado, ó, o bromo. Beleza. E o bromo ele tem uma massa 79,9 e o sódio tem uma massa 22,9. Dá pra gente arredondar aqui a massa deles, né? A do sódio para 23 e a do bromo para 80. Então vamos arredondar aí, beleza? Vai ser 23 para o sódio e 80 para o bromo. Essas vão ser as massas deles. E aí a gente vai somar essas massas. A gente vai pegar 80 mais 23, que vai ser igual a 103, né? A massa molar do NaBr, que é o brometo de sódio, vai ser de 103 gramas por mol. Agora que você já calculou isso daí, essa massa molar ela é importante, hein, gente? Tanto na fórmula quanto na regra de 3, vocês vão precisar fazer esse cálculo aqui. Tá? Então tá aqui, ó, 103 gramas por mol. Na fórmula é bem simples, você vai pegar a fórmula, não é, número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Qual que é a massa que a gente tem, né? 412 gramas. Você vai vir aqui embaixo e vai substituir o M de massa pelas 412 gramas. Você vai colocar 412 gramas dividido pela massa molar. Qual que é a massa molar que a gente tem? Não é 103 gramas por mol? Acabamos de calcular. Então, você vai colocar aqui, ó, 412 gramas dividido por 103 gramas por mol. Fazendo essa divisão de 412 dividido por 103, vai dar 4, né? Ó, 412 dividido por 103. 100 vezes 4 dá 400, 3 vezes 4 dá 12, né? Então, multiplicando aqui 103 por 4, vai dar 412. Aqui vai ficar resto zero e quociente, né, é igual a 4. Nessa divisão, o grama aqui em cima corta com o grama aqui embaixo, só fica a unidade de mol. E a gente vai ter, então, o resultado como N, que é o número de mol, sendo igual a 4 mol. Mas são 4 mols de quem? 4 mols de NaBr, né? Porque essa é a molécula que a gente está trabalhando. E pronto. Terminamos por aqui a resolução dessa questão utilizando a fórmula do número de mols.
Agora que a gente já fez o cálculo pela fórmula, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que utilizando a regra de 3. Olha só como é simples, utilizando a regra de 3. Primeiro, você vai ter que fazer a mesma coisa, que é calcular a massa molar, tá? Então, a primeira etapa ela é igual. Só que como a gente já calculou a massa molar, 103 gramas por mol, eu não vou calcular isso aí de novo, tá? A gente só vai fazer uma separação assim, ó. 103 gramas de NaBr, eu tenho para cada 1 mol de NaBr. Não é isso que diz a massa molar? 103 gramas por mol. Então, eu tenho em 1 mol de NaBr. Aí eu vou pegar a massa que a questão me deu, que são aqueles 412 gramas. E eu vou perguntar qual o número de mols que eu tenho em 412 gramas. Olha só, 103 gramas eu tenho 1 mol. 412 gramas de NaBr, eu tenho em quantos mols de NaBr? Não sei o número de mols que eu tenho. Então, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, chamada regra de 3, para descobrirmos o valor do x. O x ele vai multiplicar por 103. Você vai ter x vezes 103, que vai ser igual ao 412 multiplicado pelo número 1. Então, vai dar do outro lado 412 vezes 1. Aqui vai ficar 103 vezes x, que vai ser igual a 103 vezes x, que vai ser igual a 412. O 103 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ter 412 dividido por 103. Nesse caso, x vai ser igual a 4 mols de NaBr, assim como a gente calculou ali em cima, né? Utilizando a fórmula. O valor ele vai dar o mesmo, professor? Óbvio, tem que dar o mesmo valor. São métodos diferentes de fazer o mesmo cálculo. A resposta tem que ser a mesma, utilizando regra de 3 e fórmula, ok? Então é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de Química. Um forte abraço e tchau, tchau!